Olá, meus amigos. Tem um casal católico muito simpático fazendo aí uns vídeos sobre os cristãos protestantes. E eles fazem uma certa confusão, porque eles confundem práticas protestantes com práticas litúrgicas de algumas igrejas neopentecostais. Aí, tentando depreciar o protestantismo, mais especificamente o cristianismo protestante, o que é realmente igual a dar socos em um muro de pedra, mas eles não sabem abordar a situação de uma maneira sábia. A primeira coisa, meus jovens, é quando a gente envolve o nome de Deus, quando a gente envolve as Escrituras, quando a gente envolve o povo cristão evangélico e o povo cristão protestante, nós precisamos ter uma autoridade espiritual. Não basta o nosso discernimento, nem a nossa leitura, nem a nossa ousadia verbal. É preciso que nós tenhamos autoridade espiritual para isso, e essa autoridade só vem mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque senão vocês usam de um espírito de escárnio, que é sempre acompanhado de um espírito de descrédito, e não de um espírito de verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que é um espírito exortativo, é um espírito de verdade e de poder. Se você, católico apostólico romano, está tão desejoso, está tão autoconfiante, a ponto de fazer um vídeo sobre Martinho Lutero, protestantismo e, no caso, depreciá-lo, a primeira coisa é que você precisa ter cuidado com qual espírito que está movendo você. Por exemplo, o espírito que está movendo a mim agora nesse momento é um espírito de exortação. Eu não estou zangado, eu não estou escarnecendo de ninguém, nem vou escarnecer, mas eu vou exortar. Vocês começam a falar de Martinho Lutero, que Martinho Lutero talvez tivesse certos defeitos como homem. Eu vou ajudar vocês. Vamos dizer que Martinho Lutero tenha sido um homem bêbado, um alcoólatra, um adúltero e, quem sabe, um devasso e, quem sabe, um louco. Pronto, vamos fazer isso com a figura de Martinho Lutero. O que isso mudaria o caráter de uma gigantesca população cristão protestante? Porque, afinal de contas, nós protestantes somos hoje no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas, e nós somos cristãos verdadeiros. Não adianta questionar a nossa condição de homens cristãos, porque no meio católico apostólico romano há sacerdotes que reconhecem que nós somos igreja, corpo místico de Cristo. Embora o grande desejo deles é que nós nos apeguemos à igreja romana, eles reconhecem que nós somos cristãos autênticos, porque Jesus é autor e consumador de nossa fé. Nós somos trinitarianos, temos a Jesus como Senhor e soberano, e somos salvos, nós sabemos, pela graça mediante a fé. Portanto, nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. A fé cristã protestante é justamente a fé grandemente abençoadora. Deus, por intermédio de Jesus, do Espírito Santo, nos concedeu um evangelho legítimo e genuíno, só que ele estava hermético
e cativo de uma igreja hermética e dogmática. Martinho Lutero foi um dos homens utilizados por Deus para dar o pontapé inicial no processo doloroso e complexo chamado reforma. Então, quando vocês tentam mostrar o passado de Martinho Lutero e dizer que nós cristãos protestantes temos o mesmo perfil moral, o mesmo perfil espiritual, a mesma doutrina, vocês erram gravemente. Nós somos seguidores unicamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das características de nós protestantes, os batistas, os metodistas, luteranos, os presbiterianos, etc., uma das grandes características de nossas igrejas é que nós somos convencionadas e somos estritamente cristocêntricas e neotestamentárias. Então, essas práticas que vocês andaram citando aí num certo vídeo e que pode pertencer à prática de algumas igrejas neopentecostais, como canetinha ungida, sabonete ungido e lenço também ungido, coisa que nós protestantes não adotamos, mas também eu não vou analisar o mérito, eu deixo isso com Jesus. Essas práticas não são protestantes. Quando é conveniente, vocês chamam os protestantes de evangélicos, confundem evangélicos com os protestantes, numa finalidade única de buscar uma maneira de depreciar uma população gigantesca que hoje no mundo perfaz cerca de 1 bilhão de almas. Vocês acham que o Espírito Santo vai dar a vocês uma autoridade ou um poder para vocês exortarem ou ensinarem alguma coisa a essa grande massa populacional, a esses cristãos que estão apegados à igreja do primeiro século, que é uma igreja legítima e autêntica? O fato de nós não sermos adoradores da igreja romana não tira os nossos méritos. Nós sabemos que há um grande movimento internacional para que nós, cristãos protestantes, sejamos desacreditados e nós só sejamos legitimados pelos auspícios de Roma, digamos assim. Mas isso aí é uma grande mentira, é uma grande falácia. Então, o primeiro erro aqui que eu quero corrigir em vocês: se Martinho Lutero foi alguém com um perfil duvidoso, questionável, o nosso perfil moral e espiritual e a nossa doutrina não depende de Lutero, não depende de Calvino. A nossa doutrina depende unicamente de Jesus, do Espírito Santo e das Escrituras. Nós temos como referencial maior a igreja do primeiro século, uma igreja que foi fundada por Jesus em Jerusalém, no meio de uma comunidade predominantemente judaica. Não romana, não foi em Roma, não foi na época do século IV, com o senhor Constantino, não. A igreja que nós seguimos é a igreja de Jesus, repito, do primeiro século, nascida em Jerusalém por efusão do Espírito Santo, como está prometido ali no profeta Joel, e nasceu dentro de uma comunidade judaica, tanto que nós cristãos éramos conhecidos como seita dos nazarenos. Então, o fato de nós não termos nada com Roma, porque a história cristã de Roma é uma coisa muito posterior ao primeiro século, nós, cristãos protestantes,
Nós somos cristãos autênticos, não dependemos de Lutero para confeccionar o nosso caráter. E vocês devem frequentar igrejas protestantes, porque isso é um modo de vocês saberem quem nós somos e quem nós não somos. Ficar lendo só não vai trazer a vocês o discernimento necessário, não. Eu sei que vocês estão fazendo apologia católica, apostólica romana, é um direito de vocês, mas quando vocês começam a dizer que aqueles panteísmos, como sabonetinho ungido, caneta ungida, pertence aos protestantes, vocês estão cometendo um erro grosseiro. Nós protestantes temos uma liturgia muito austera, muito cristocêntrica. Nós não praticamos necromancia, panteísmo, idolatria. Isso não existe no nosso meio, graças ao poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então você que é católico, apostólico romano, esse casalzinho simpático que anda fazendo vídeo, querendo demonstrar uma inferioridade pressuposta dos cristãos protestantes em relação aos católicos romanos, isso não passa de uma infantilidade. É uma postura pueril, destituída de base bíblica, de base teológica, e o espírito que está movendo vocês é de um proselitismo que é acompanhado, esse proselitismo, de um espírito de escárnio e de deboche. Então nós que somos cristãos protestantes, nós imediatamente, com extrema facilidade, nós podemos identificar o espírito de escárnio, que é diferente do espírito de exortação. Vocês, católicos, apostólicos, romanos, têm muita roupa em casa para ser lavada e passada. Pergunte isso aos seus sacerdotes, pergunte isso ao Papa Francisco. Quando vocês se dirigirem à comunidade cristã protestante, vocês têm que estudar e saber que vocês estão se dirigindo a milhões de homens e mulheres que são seminaristas, conhecedores de teologia, biblistas. Conhecemos profundamente a história da igreja primitiva e da igreja católica, apostólica, romana, constantina. Nós conhecemos isso tudo, isso já é de domínio público há muito tempo. E não se preocupe, porque nós estudamos também o que se chama heresiologia, que é um campo da teologia que nos ensina tudo aquilo que é errado ou mesmo absurdo e grotesco aos olhos do Senhor Jesus e em frente às Escrituras Sagradas. Então, muito cuidado com esses vídeos em que vocês querem fazer crítica, uma crítica sem vocês terem condições de fazer essa crítica, porque vocês não têm o conhecimento necessário, vocês têm diversos fragmentos de informações. Isso é outra coisa. Formular uma exortação séria exige muito mais do que inúmeras informações que vocês não têm, uma vivência que vocês não têm. O povo cristão protestante é o povo mais abençoado da face da terra. Nós somos cristocêntricos, neotestamentários, nós estamos livres do panteísmo, livres da necromancia, livre das estátuas de porcelana e de barro e de madeira. Nós não seguimos homens como vocês pensam. Nós que temos um caráter cristão bastante bem forjado, nós somos seguidores de Jesus
que é autor e consumador de nossa fé. Então fica aqui o meu abraço e a minha advertência para que vocês aprendam a como é que vocês vão se dirigir aos cristãos protestantes, porque senão vocês vão perdendo credibilidade. Ok? Que vocês tenham um dia muito abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.